Olá pessoal, estamos aqui para mais um Minuto de Luz e hoje vamos conversar um pouquinho sobre um dos muitos encontros de Saulo após a sua conversão com os fariseus, os religiosos da sua época. Para a gente começar esse episódio, eu gostaria que nós tivéssemos em mente aquele trechinho do prefácio de Emmanuel, em que ele diz que um dos objetivos dessa obra era alertar as igrejas amornecidas e os crentes que nutrem falsos desejos. Então vamos ficar com essas expressões na mente. Igrejas amornecidas e falsos desejos dos crentes. A passagem de hoje nos convida a refletir sobre isso. Vamos lá? Então, para começar, gostaria de contextualizar esse trechinho, dizendo que após a sua conversão, Saulo passou lá os 3 anos no deserto, conforme a sua biografia bem conhecida já nos contou, e volta para Damasco. Quando ele volta para Damasco, ele faz mais uma pregação na sinagoga. Logo após a sua conversão, ele tinha feito uma pregação lá, e depois ele vai para o deserto e volta, se encontra mais uma vez com Ananias, e faz mais uma pregação nessa sinagoga de Damasco. Nós vamos conversar um pouquinho sobre essa segunda pregação de Paulo na sinagoga de Damasco, mais de 3 anos após a sua conversão ao cristianismo. Um detalhe interessante é que já a essa época, Saulo era irreconhecível fisicamente por aqueles membros da sinagoga. Então, quando ele levantou no espaço reservado para os comentários dos estudiosos das religiões, nesse momento de culto dos judeus, ele não foi reconhecido pelos seus compatriotas. Gostaria de ler um trechinho que mostra como foi essa pregação de Paulo. Terminada a leitura e a exposição regulamentares, franqueada a palavra aos sinceros estudiosos da religião, eis que o desconhecido galga a tribuna dos mestres de Israel e, buscando interessar a numerosa assistência, falou primeiramente do caráter sagrado da lei de Moisés, detendo-se apaixonado nas promessas maravilhosas e sábias de Isaías, até que penetrou o estudo dos profetas. Os presentes escutavam-no com profunda atenção. Alguns se esforçavam por identificar aquela voz que não lhes parecia estranha. A pregação vibrante suscitava ilações de grande alcance e beleza. Imensa luz espiritual transbordava dos raptos altiloquentes. Foi aí que o ex-rabino, conhecendo o poder magnético já exercido sobre o vultoso auditório, começou a falar do Messias Nazareno, comparando sua vida, feitos e ensinamentos com os textos que o anunciavam nas Sagradas Escrituras. Quando abordava o problema da circuncisão, eis que a Assembleia rompe em furiosa gritaria. Nesse primeiro trechinho da sua pregação, então, Saulo valorizou a lei e fez essa vinculação das promessas feitas pelos antigos e relacionando-as à vida de Jesus e aos ensinamentos de Jesus. Isso gerou um grande alvoroço. Desde a primeira pregação que ele tinha feito nessa sinagoga, a sinagoga tinha solicitado ao Templo de Jerusalém uma carta, um mandado de prisão contra Saulo. E aí, nesse momento, eles dão voz de prisão a Saulo e Saulo recusa, dizendo que ele era cidadão romano, que ele tinha sido doutor de Jerusalém, que ele não aceitaria uma voz de prisão só verbal, que ele queria ver o mandado. E aí, como eles não conseguiram pegar o mandado imediatamente, Saulo não pôde ser preso. Diante dessa resistência dos judeus em receber os ensinamentos de Jesus como o Messias prometido, Saulo então faz uma pregação muito importante para a nossa reflexão. E eu gostaria de lê-la na íntegra. Varões de Israel, trouxe ao vosso coração o que possuía de melhor, mas rejeitais a verdade, trocando-a pelas formalidades exteriores. Não vos condeno, lastimo-vos porque também fui assim como vós outros.
Entretanto, chegada a minha hora, não recusei o auxílio generoso do que o céu me oferecia. Lançais-me acusações, vituperais minhas atuais convicções religiosas, mas qual de vós estaria disposto a discutir comigo? Onde o sincero lutador do campo espiritual que deseja sondar em minha companhia as santas escrituras? Profundo silêncio seguiu-se ao repto. Ninguém? Perguntou o ardoroso artífice da nova fé com um sorriso de triunfo. Conheço-vos, porque também palmilhei esses caminhos. Entretanto, convenhamos em que o farisaísmo nos perdeu, atirando nossas esperanças mais sagradas num oceano de hipocrisias. Venerais Moisés nas sinagogas, tendes excessivo cuidado com as fórmulas exteriores, mas qual a feição da vossa vida doméstica? Quantas dores ocultais sob a túnica brilhante? Quantas feridas dissimulais com palavras falaciosas? Como eu, devíeis sentir imenso tédio de tantas máscaras ignóbeis. Se fôssemos apontar os feitos criminosos que se praticam à sombra da lei, não teríamos açoites para castigar os culpados, nem o número exato das maldições indispensáveis à pintura de semelhantes abominações. Padeci de vossas úlceras, envenenei-me também das vossas trevas e vinha trazer-vos o remédio imprescindível. Recusais-me à cooperação fraterna. Entretanto, em vão recalcitrais perante os processos regeneradores, porque somente Jesus poderá salvar-nos. Trouxe-vos o Evangelho, ofereço-vos a porta da redenção para nossas velhas mazelas, e ainda quereis compensar meus esforços com o cárcere e a maldição? Recuso-me a receber semelhantes valores em troca de minha iniciativa espontânea. Não podereis prender-me, porque a palavra de Deus não está algemada. Se a rejeitais, outros me compreenderão. Não é justo abandonar-me aos vossos caprichos quando o serviço a fazer me pede dedicação e boa vontade. Os próprios diretores da reunião pareciam dominados por forças magnéticas poderosas e indefiníveis. O moço tarcense passeou o olhar dominador sobre todos os presentes, revelando a rigidez do seu ânimo poderoso. Vosso silêncio fala mais que as palavras, concluiu quase com audácia. Jesus não vos permite a prisão do servo humilde e fiel, que a sua bênção vos ilumine o espírito na verdadeira compreensão das realidades da vida. Assim dizendo, caminhou resoluto para a porta de saída, enquanto o olhar assombrado da assembleia lhe acompanhou o vulto, até que, a passo firme, desapareceu em uma das ruas estreitas que desembocavam na grande praça. Essa pregação de Paulo, não é Paulo ainda, é Saulo, por enquanto, é muito importante. A gente encontra cada tesouro nessas páginas. Um cantinho de página desse livro traz reflexões tão profundas. A primeira que eu gostaria de destacar é que Saulo destaca que os judeus se perderam nas formalidades exteriores do farisaísmo. E Jesus já havia alertado que o reino de Deus não vem com aparências exteriores. E que por trás dessas aparências exteriores, Saulo convida os fariseus daquele templo de Damasco a refletirem sobre a vida doméstica. O que as formalidades exteriores de uma religiosidade de formas escondia da vida íntima daqueles espíritos. E Saulo denuncia que, como ele mesmo tinha sentido e passado, muitos crimes eram cometidos à sombra da lei. Então Paulo faz aqui uma crítica dura e de experiência própria, por isso misericordiosa, aos companheiros de fé daquele momento que se perdiam nas formalidades de uma religião exterior e de uma aparência de virtude e não tocavam nas suas próprias doenças. E ele diz que ele estava oferecendo remédio. E Jesus também já havia dito que ele tinha vindo para os doentes. Em Marcos capítulo 2, versículo 17, Jesus diz assim: os sãos não necessitam de médico, mas sim os que estão doentes. Eu não vim chamar os justos, mas sim os pecadores ao arrependimento. A doutrina de Jesus, os ensinos de Jesus são pura misericórdia. É um pressuposto que a humanidade é pecadora, ainda que religiosa. Então todos nós, religiosos ou não, temos nossas doenças, nossas feridas, nossas imperfeições e até mesmo nossas hipocrisias. Aqueles defeitos que nós revestimos com um discurso de pureza e de virtude para que a gente não tenha que mudar.
E isso é muito sério. Saulo diz aqui que no momento que ele foi chamado, ele não rejeitou essa cura. Ele não rejeitou o convite para tomar remédio que Jesus nos oferece a cada instante. Então, o convite do nosso Minuto de Luz de hoje é que a gente, na medida do possível, das nossas forças, cada um dentro daquilo que dá conta, tenha coragem para olhar para as nossas hipocrisias, tenha coragem para olhar para os nossos falsos desejos, né? Como diz Emmanuel no prefácio. Que a gente tenha coragem para olhar para a nossa mornidão espiritual, que às vezes a gente tem preguiça de procurar saber das verdades da vida. Paulo fala aqui, né? Quem que está disposto a discutir comigo? Onde o sincero lutador do campo espiritual que deseja sondar em minha companhia as santas escrituras? É muito fácil a gente falar que a gente não acredita em espírito, que a gente não acredita em religião, que a gente não acredita em nada que nos convide a uma mudança moral. É até conveniente afirmarmos isso quando a gente não quer estudar e procurar saber, porque a gente sabe que a gente vai encontrar. Então, muitas vezes, diante dos convites da vida para buscarmos uma verdade espiritual mais profunda, a gente fala, mas eu não acredito nesse negócio de espírito, não. Mas a gente já procurou saber? A gente já procurou estudar? A gente já procurou argumentos, fatos, evidências que apoiem essa nossa opinião? Ou essa nossa opinião é movida por um interesse de não tocar nesse assunto para que a gente não tenha que mudar? É isso que Paulo está denunciando nesse comportamento dos fariseus. Os fariseus sinceros, como um Gamaliel, por exemplo, e o próprio Saulo, e um judeu sincero como Gesiel, encontraram no Antigo Testamento muitas evidências que apontavam para que Jesus fosse o Messias. E eles encararam isso de frente. E não foi fácil, não quer dizer que é fácil, não quer dizer que para Saulo se tornar cristão foi fácil. Não, ele perdeu tudo. A mãe dele morreu, ele foi expulso pelo próprio pai, ele perdeu a posição de destaque dele na sociedade e com isso também posição financeira, foi ser tecelão. Não é fácil encararmos nossas hipocrisias, não é fácil viver uma religiosidade de verdade e de profundidade, porque dói, porque a gente se descobre muito ruim, porque a gente se descobre criminoso, que é isso aqui que o Paulo está falando, né? Por trás das franjas brilhantes, da túnica brilhante, quantos crimes, quantas feridas, quantas dores. Só que quando a gente não olha para as dores e para as feridas e para as hipocrisias, nós também não temos a oportunidade de sermos curados, de nos aperfeiçoarmos, de sermos cuidados por Jesus, de recebermos medicação e de nos refazermos e aproveitarmos a vida com saúde espiritual. Então o convite de hoje é para que a gente entenda que viver com saúde espiritual, que viver consciente das próprias dificuldades e aceitar o caminho da redenção, o caminho da reparação e da cura, é muito melhor do que continuar vivendo como se isso não existisse, como se essas feridas não existissem. A gente acha que a dor de descobrir a verdade é muito maior, mas na verdade esse processo ele traz alegrias tão maiores, tão mais maravilhosas que valem a pena. E é por isso que Jesus veio, é por isso que ele deu sua vida, é por isso que todos os cristãos que morriam nas arenas cantando e se alegrando, é isso que eles compreenderam, que a alegria de ser curado por Jesus é muito grande. E que a gente ouse, então, dar esse passo de abandonar as hipocrisias, de abandonar as falsas posições exteriores da religiosidade que nós possamos abraçar por fora, para a gente começar, então, a permitir que na intimidade do nosso coração, Jesus, os bons espíritos comecem a nos ensinar quem nós somos e onde nós podemos melhorar e nos revelem o imenso potencial que nós temos de servir a Deus. Jesus disse, vós sois deuses, nós temos potencial para sermos espíritos de luz, mas primeiro a gente precisa começar a tomar um remédio. Nem sempre é fácil, mas esse é o nosso convite de hoje e o convite do livro Paulo Estevão, escrito por Chico Xavier. Mais uma vez, eu relembro que vale a leitura, cada vírgula desse livro é um tesouro para as nossas almas, ele em si já é um remédio que vai curando e modificando a nossa mente, nossas vibrações, nossos pensamentos. Nós devemos muita gratidão a Chico, a Emmanuel, por ter trazido ao plano físico as tradições do plano espiritual sobre o nosso querido apóstolo Paulo, que ele também receba a nossa gratidão. Quem quiser compartilhar com a gente alguma reflexão, alguma dúvida, escrevam para contato minutodeluz@gmail.com e nos vemos na próxima. Um grande abraço!